Olá, alunos. Hoje nós vamos conversar sobre mais um assunto importante para quem vai fazer concurso, mais um assunto importante principalmente para quem vai fazer o Enem que está chegando, né? Então vamos falar hoje sobre funções da linguagem e nós também vamos ter que pensar um pouquinho sobre os elementos da comunicação para entender melhor como que funciona essas funções da linguagem. É um conteúdo pequeno, mas um conteúdo importante que precisa ser estudado, ok? Então, começando aqui. Para entendermos as funções da linguagem, é essencial que comecemos pelos elementos da comunicação. Quais são os elementos que essencialmente vão estar dentro de uma conversa, de um texto, de uma comunicação em geral, tá ok? Então, nós temos aqui esses elementos que vocês provavelmente já conhecem, já estudaram lá no ensino fundamental, no ensino médio, mas é bom dar uma relembrada. Então, nós temos o emissor, o receptor, mensagem, código, canal e referente. Palavras comuns, elementos já conhecidos, mas vamos dar uma relembrada. Aqui no emissor, o emissor ele vai ser a pessoa, o organismo, quem emite a mensagem. Então, nós temos aqui, para fazer um diagrama para dar para entender melhor, o emissor. Temos de um lado o emissor e do outro lado eu vou ter o receptor, vou ter o destinatário daquela mensagem, tá ok? Então, tenho do outro lado lá o D de destinatário ou o R de receptor. Para que haja uma comunicação entre um emissor e um receptor, o emissor e o destinatário, obrigatoriamente eu vou ter que ter o quê? Uma mensagem. E essa mensagem tem que circular através de um canal. Então, dentro dos elementos da comunicação, eu tenho aqui o meu canal, que vai fazer o contato entre o meu emissor e o meu receptor, e eu vou ter a minha mensagem que vai passar por esse canal, tá ok? Além do emissor e do destinatário, do meu canal e da mensagem, eu tenho outros dois elementos dentro dessa minha comunicação, elementos obrigatórios para que esse contato exista. Um deles, o outro C, agora de código. O código ele vai ser o conjunto ordenado de signos linguísticos. Então, o que vai ser o código? Aqui no Brasil, eu posso colocar o código como a língua portuguesa, o conjunto do léxico, as palavras ordenadas de maneira que eu consiga entender aquela mensagem que está sendo passada através do canal. E algo muito importante dentro também dessa comunicação e que vai ficar em volta disso tudo, vai ser o meu contexto, o que eu chamo de meu referente. Então, o que vai ser esse referente? Todos os elementos, toda a vivência de mundo, todas as interações sociais, históricas, que vão envolver um determinado assunto. Então, se eu tenho, por exemplo, assunto lá do Enem, do último Enem, a violência contra a mulher. O que vai ser o meu referente dentro dessa comunicação? Eu vou ter as questões históricas, vou ter questões as históricas e sociais em relação à predominância da sociedade patriarcal, vou ter a questão do machismo. Hoje, no presente, também vão fazer parte do meu referente. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio. Então, é todo o conteúdo que vai estar envolvendo essa minha comunicação. Então, revisando aqui, rapidinho, para que a gente possa passar para as funções da linguagem. Eu tenho aqui na minha comunicação o meu emissor e meu destinatário, que eu também posso chamar de receptor. E essa linguagem, essa comunicação vai passar através de um canal. Esse canal é por onde essa mensagem vai transcorrer. Então, por exemplo, numa ligação, o meu canal vai ser a ligação telefônica, o telefone de uma pessoa de um lado, o telefone do outro, o satélite fazendo aquela intermediação. Essa ligação é o meu canal. Eu vou ter a mensagem que é o conjunto de ideias, o texto propriamente dito. Essa mensagem vai ser o que se fala, o que se quer informar. Vou ter o código, lembrando o seguinte, é importante que o código seja de conhecimento dos dois lados, senão não há uma comunicação completa. Então, se
o emissor, ele fala a língua portuguesa, o destinatário também precisa compreender essa língua portuguesa para que a comunicação seja completa. E também tem o referente. O referente vai ser todo o contexto, todo o conhecimento de mundo que envolve um determinado tema. Mas você deve estar pensando aí, por que é importante eu conhecer esses elementos da comunicação? O motivo é fácil, o motivo é simples. Dentro das funções da linguagem, cada função que a linguagem tem, ela é centrada em um desses elementos da comunicação. Então, um determinado tipo de texto vai ser centrado no emissário. Um determinado tipo de texto vai ser voltada para o referente, outro vai ser para o destinatário, para o receptor. Também tem um texto voltado até mesmo para o canal, para fazer o teste, para saber se o canal está lá, está funcionando, se o outro consegue receber a mensagem. Enfim, entender quais são os elementos da comunicação é essencial para que eu consiga entender cada uma das funções da linguagem. Se eu não souber quais são os elementos da comunicação, não entendo os elementos da linguagem, tá? As funções da linguagem. Então, gravar isso aí. Faz uma anotação mental. Preciso do emissor, preciso do meu receptor/destinatário, preciso da mensagem do código, o canal para que essa mensagem passe através de um código e também preciso o referente. Lembrando que o referente é essencial também, porque sem um referente comum entre as duas partes, a mensagem, mesmo que eu compartilhe um determinado código, que haja uma falha nessa comunicação, pode não ser completamente entendida como eu almejo, ok? Então, já demos uma elucidada nos elementos da comunicação, vamos pensar um pouquinho mais à frente agora, nas funções propriamente da linguagem. Essas funções que vão ser centradas, cada uma delas, em um elemento específico dessa comunicação. Então, continuando aqui. Meu primeiro elemento, minha primeira função da linguagem vai ser a função emotiva, tá ok? Então, o que vai ser essa função emotiva? Ela vai ser a função voltada para o eu, para o aqui, para o que eu estou sentindo. Então, se é uma função que vai ser voltada para o eu, ela vai ser uma função voltada para o emissor da mensagem. Tá ok? Então, eu tenho aqui a definição da função emotiva. Na comunicação, essa função é centrada predominantemente no emissor. Então, pensem na função emotiva. A função emotiva vai ser, por exemplo, uma carta pessoal, onde o remetente está desnudando seus sentimentos. Vai ser uma poesia onde o autor está demonstrando aquilo que ele está sentindo no momento. A função emotiva ela vai ser centrada no emissor da mensagem, tá ok? Então, continuando. É a linguagem geralmente utilizada em cartas de amor, memórias, autobiografias, e também posso pensar, como já disse anteriormente, na questão das poesias. Então, se eu tenho aqui memórias e autobiografias, obrigatoriamente, quem aí está escrevendo está falando sobre si, está falando sobre aquilo que ele sentiu, sobre aquilo que ele passou, então aquele texto vai estar centrado no emissor. Se ele está centrado predominantemente no emissor, eu vou dizer que eu tenho uma função emotiva dentro dessa minha comunicação, dentro dessa linguagem, tá ok? Importante, palavra predominantemente. Por quê? Os textos, eles não são puros, esse puros entre aspas, tá ok? Eu posso ter várias funções dentro de um único texto. Eu posso ter vários tipos textuais também, dentro de um único texto. Posso até misturar os gêneros do texto em uma apenas comunicação. Só que o que vai dar o nome ao texto, que vai dar a função daquele texto, a função daquela linguagem, é o tipo predominante. Então, se eu tenho várias funções da linguagem dentro de um texto, mas predominantemente aquele texto é voltado para o emissor, ainda assim vou dizer que é uma função emotiva, mesmo tendo outros tipos textuais, mesmo tendo outras funções dentro daquele texto, ok?
Então, tem o exemplo agora, aqui. Diz o seguinte: só uma coisa me entristece, o beijo de amor que não roubei, a jura secreta que não fiz, a briga de amor que não causei. Citação ali do Abel Silva. Então, o que eu observo dentro dessa citação, observo dentro desse exemplo? O Abel, quando escreveu, ou o eu lírico, quando se manifestou dessa maneira, ele centrou nos sentimentos dele. Então, eu consigo perceber isso através do seguinte no texto: só uma coisa me entristece. Já está aí voltando para a primeira pessoa, para o eu. O beijo de amor que não roubei. Pela desinência, eu consigo localizar a primeira pessoa. Eu roubei. Continua. A jura secreta que não fiz. Também consigo localizar pela desinência a primeira pessoa. A briga de amor que não causei. Novamente, pelo verbo, consigo localizar a primeira pessoa ali. Então, o que eu percebo dentro dessa função? Tudo é voltado para a primeira pessoa, para o emissor, os sentimentos dela. E por isso eu vou chamar essa função de função emotiva, porque ela vai ser voltada para as emoções dessa primeira pessoa, do eu lírico, do emissor dessa mensagem, ok? Segunda função da linguagem agora, então, a função conativa. Diferente da primeira função, da emotiva, a função conativa vai ser voltada para o destinatário. Então, se lá na primeira eu tinha uma função onde o importante era o eu, nessa segunda mensagem, nessa segunda função, o importante é você. Eu estou falando para que você me entenda, para que você consiga compreender algo. Então, tenho aqui definição. Função também chamada de apelativa. A apelativa é exatamente porque foca na outra pessoa, foca no destinatário, pode também tentar um convencimento, por isso a apelativa. Continuando, é centrada no receptor, ou seja, o importante da mensagem é que a pessoa que está recebendo aquela mensagem, o destinatário daquela mensagem, consiga receber aquela mensagem completa. A mensagem é para fazer sentido para ela, para convencê-la, para passar alguma ideia, tá ok? Próxima definição aqui, próxima característica. Tem o objetivo de convencer ou influenciar comportamento do receptor. O objetivo é convencer ou influenciar o comportamento do receptor. Então, o que eu posso tirar disso? Um texto argumentativo, por exemplo, eu vou ter certa predominância da função conativa da linguagem. Porque o objetivo é convencer aquele que está do outro lado que eu tenho razão, ou que aquele assunto está correto, que aquela forma de perceber algo está correta. Então, mais uma característica aqui, pode ser encontrada em sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Então, pense aí num sermão religioso, ou trazendo para a questão política, uma mensagem política. O objetivo daquele sermão, o objetivo daquela mensagem é convencer a pessoa que está do outro lado sobre um determinado assunto. Então, a mensagem ela vai ser estruturada de uma maneira para que haja o convencimento, para que haja uma interação de modo que o receptor da mensagem seja privilegiado, tá ok? Propaganda, a mesma coisa. Quando a empresa, quando um determinado organismo planeja uma propaganda, planeja uma ação de marketing, o objetivo dela é que o consumidor, a pessoa que está do outro lado, sinta que aquela mensagem está sendo direcionada diretamente para ela. Isso acontecendo, eu vou falar que a função dessa linguagem é uma função conativa. Tudo bem? Exemplo aqui. Rapazinho, estuda depressa, pois burro aos 30 é burro à beça. Poesia do Milô Fernandes. Onde que eu consigo localizar dentro desse texto a função conativa, assim, de forma clara? Quando ele diz aqui, ó, rapazinho estuda depressa.
ele está dando uma orientação, está tentando convencer o destinatário dele que ele precisa estudar, porque se ele ficar com uma determinada idade, tendo ainda um grau de conhecimento pequeno, ele vai ser burro à beça. Então, a ideia do texto, na verdade, é que seja centrada no destinatário. O objetivo é convencer o destinatário de algo. Por isso, vou chamar essa função predominante dentro do texto de função conativa, ok? Próxima função da linguagem que a gente precisa conhecer, a função referencial. Então, o que vai acontecer dentro da função referencial? Ela também vai ser chamada de função denotativa. Por que função denotativa? Vamos ter que relembrar um pouquinho de conotação e denotação. Denotação vai ser aquela mensagem, aquela palavra que vai ter o seu sentido voltada para como ela aparece no dicionário, tá ok? E a conotação vai ser no sentido figurado, em um sentido mais aberto, metafórico, poético. Então, o que eu estou querendo dizer aqui na minha função referencial, dizendo que ela também é uma função denotativa. O objetivo dessa função é ser clara, e para ser clara as palavras são expressas no sentido do dicionário, buscando assim o esclarecimento de algo, tudo bem? Então, continuando, é centrada, novamente aqui, predominantemente no referente. Isso significa o seguinte, ela é centrada no contexto. Lembra lá dos elementos da minha comunicação? Eu tenho o emissor, tenho o destinatário lá, tenho o canal e também tenho o referente. Então, todo aquele conhecimento de mundo que tem por volta, também existe uma função da linguagem centrado nele, que é a função referencial. Então, essa mensagem, essa função da linguagem, ela vai dar à linguagem, à comunicação, o objetivo de deixar claro o contexto de um determinado assunto. Tudo bem? Então, continuando aqui nas características, procura oferecer informações sobre o contexto. Como nós já falamos, contexto é elemento essencial dentro de uma comunicação, sem o qual as duas pessoas ou as várias pessoas envolvidas numa comunicação não conseguem se entender. Eu vou ter, então, por isso, devido a essa importância, uma função da linguagem voltada exatamente para o contexto, porque eu preciso que o contexto seja compartilhado entre as várias pessoas dentro da comunicação, ou entre as duas pessoas dentro da comunicação, para que o sentido seja estabelecido. Não basta simplesmente ter um código compartilhado. Eu falo português e você fala português. É necessário que nós tenhamos um contexto, um conhecimento de mundo também compartilhado para que a mensagem faça sentido. Exemplo claro. Eu falo português, você fala português. Se eu entendo de física quântica e você não entende de física quântica, e eu começo a falar sobre física quântica aqui, o texto, apesar dele ser consistente, apesar dele ter coerência, ele não vai ser completamente inteligível para você, porque você não tem um contexto completo dentro dele. Você não tem um total conhecimento de mundo. O objetivo dessa função referencial é exatamente fazer que as duas pessoas, as várias pessoas dentro dessa comunicação, compartilhem esse contexto. Tudo bem? Então, voltando aqui para minhas características da função referencial. Pode ser encontrada em notícias de jornal. É clássico isso aqui. O jornal ele vai tentar mostrar as notícias, o contexto de um determinado acontecimento. Por isso, a função principal, em geral, dentro da notícia, vai ser uma função referencial. Tá ok? Então, eu tenho um exemplo aqui. Diz o seguinte: a cada ano, mais de 1 milhão de mulheres são vítimas de violência doméstica no país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
esse tipo de violência, apesar de sistêmica, tem sido combatida com a defesa do direito das mulheres. A lei do feminicídio, por exemplo, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2015, colocou a morte de mulheres no rol de crimes hediondos e diminuiu a tolerância nesses casos. Aqui ficou faltando um S. Mas talvez a mais conhecida das ações seja a chamada Lei Maria da Penha, texto ali do Portal Brasil. Então, o que eu tenho aí dentro dessa função referencial? Eu estou mostrando o contexto sobre um determinado assunto. Assunto importante, aliás, já foi tema da redação do Enem. Provavelmente vai aparecer em uma questão ou outra ainda nas próximas provas. Então, o objetivo do texto é esclarecer a pessoa do outro lado o contexto de um determinado assunto, o contexto daquela comunicação. Então, tem uma função referencial forte dentro desse texto, ok? Próxima função da linguagem, função poética. A função poética, ela vai ser focada na mensagem propriamente dita. Por quê? Eu vou ter um trabalho dentro da linguagem completamente diferente. Se você pegar uma poesia para ler, principalmente as poesias mais clássicas, você vai perceber que a linguagem utilizada, as palavras utilizadas dentro daquela poesia, não são as palavras usuais do dia a dia, não é uma função usual dentro do seu cotidiano. Por quê? Porque ali, dentro da poesia, eu vou ter principalmente a função poética. E a função poética é focar na mensagem. No cotidiano, em geral, eu tenho uma função mais referencial. Na parte artística, a função poética é mais presente, tá ok? Então, características da minha função poética. Eu tenho aqui centrada predominantemente na mensagem, como já foi dito. Por quê? O objetivo da função poética é ter um trabalho da mensagem para que a mensagem ela tenha uma beleza diferenciada, eu consiga tirar vários significados de apenas uma palavra, tá ok? Continuando, a linguagem tende a ser metafórica. Voltando, então, em figuras da linguagem, o que vai ser uma mensagem metafórica? O que vai ser uma metáfora dentro da figura de linguagem? A metáfora vai ser o sair do lugar comum, o levar um significado para fora daquilo que eu tenho originalmente. Então, pensando num exemplo clássico de metáfora, a menina é uma flor. Obviamente que a menina, na verdade, ela não é uma flor, a estrutura lá com caule, com folhas, enfim. O que eu estou fazendo é tirando os elementos da flor e transferindo para a menina. Então, eu estou transferindo as características da flor para aquele outro ser que vai ser um ser humano. Então, a função poética ela vai ter muito da metáfora. E a metáfora aqui eu posso expandir para as figuras de linguagem de uma maneira mais aberta, tá ok? O objetivo da função poética é que a mensagem seja diferenciada, que ela seja mais expressiva. Então, as figuras de linguagem vão ser essenciais para que eu consiga entender essa função poética. Continuando, presente na literatura e na música. Dois lugares onde a função poética é altamente presente. Lembrando que também na literatura e na música eu também posso encontrar a função emotiva, voltada mais para o emissor, mas também posso ter uma mensagem voltada, centrada nos elementos da própria comunicação ali na mensagem. Tá tudo bem? Então, o exemplo aqui, ó, exemplo do Raul Boppio, poeta importante dentro do modernismo brasileiro. Diz o seguinte: vem de longe um trovão de voz grossa resmungando, abre um pedaço do céu, desabam paredões estrondando no escuro, arvorezinhas sonham tempestades, a sombra vai comendo devagarzinho os horizontes inchados. Então perceba o seguinte, ele estava desejando ali
fazer a descrição de um determinado ambiente. Só que a função utilizada aqui não é uma função denotativa, ela vai ser completamente conotativa, voltada para o trabalho da mensagem. Então eu tenho aqui, um trovão de voz grossa resmungando. Então eu tenho aqui, quando o eu lírico diz um trovão de voz grossa resmungando, é óbvio que o trovão ele não tem voz, e essa voz não é grossa, e ele não resmunga. O que o eu lírico está fazendo é atribuindo sentimentos humanos, características humanas, para o trovão. Então vai ser uma figura de linguagem. Tenho também aqui, ele abre um pedaço do céu e desabam paredões estrondando no escuro. Arvorezinhas sonham tempestades. Então as árvores elas não sonham, mas ele vai estar novamente humanizando essa ação da árvore, focando na mensagem, para que a mensagem seja expressiva, para que a mensagem traga algo diferenciado, tudo bem? Então a função poética é uma função voltada para a mensagem, com o único objetivo de tornar a mensagem diferente do usual, fazer com que a mensagem seja mais profunda, que ela seja mais expressiva. Continuando, a próxima função da linguagem, função metalinguística. E essa função metalinguística vai aparecer muito em textos técnicos e vai aparecer também algumas vezes na poesia. Vocês vão encontrar isso pela frente. Então, o que é a função metalinguística? Ela é centrada predominantemente no código. Então, se eu tenho, imaginem, uma poesia em língua portuguesa, eu vou ter a poesia falando sobre o próprio fazer poético. Uma poesia falando sobre como se faz poesia é uma poesia metalinguística, porque ela tem a função metalinguística. A mesma coisa acontece de um texto em português explicando como se escreve bem em português. Isso vai ser a língua falando sobre a própria língua. Eu vou ter a utilização do código para explicar o próprio código. Tudo bem? Então, continuando, é o uso da linguagem para falar da linguagem, como nós já mencionamos anteriormente. Um exemplo são as poesias que falam do fazer poético, também já mencionado. João Cabral de Melo Neto, por exemplo, tinha essa característica de trabalhar dentro das suas poesias o próprio fazer poético. Ele compara em alguns dos seus textos a poesia como catar feijão, enfim, ele mostra o trabalho, como é feito o trabalho com a palavra. Então, voltando aqui agora para o exemplo aqui do Graciliano Ramos, textinho dele, diz o seguinte: deve-se escrever da mesma maneira que as lavadeiras lá de Alagoas fazem com seu ofício. Elas começam com a primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam um anil, ensaboam e torcem 1, 2 vezes. Depois enxagam. Dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar, pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, o que o Graciliano está tentando demonstrar através desse texto? Primeiro, ele faz uma comparação. Ele traz as lavadouras lá do Alagoas de um lado e o escritor do outro. Ele mostra como as lavadeiras lá do sertão, lá do Alagoas, trabalham a roupa e faz essa comparação, essa ponte para o fazer poético, para o fazer literário. Então, você bate a roupa, você vai lavar a roupa, você novamente vai torcer para que não sobre nada em excesso, não sobre nenhuma água em excesso, e é a mesma coisa o que você deve fazer com a palavra, segundo ele.
Então você escreve, revisa, tira palavras desnecessárias, tira elementos que não são essenciais para que você simplesmente comunique. Porque, segundo ele, a palavra deve ter uma função denotativa. A palavra é feita para dizer e não uma função voltada para a mensagem. Ela não é feita para enfeitar, para ser expressiva. Ela é simplesmente feita para comunicar. Então, o que o Graciliano faz dentro dessa construção? Uma comparação entre dois elementos distintos, mas o objetivo principal é usar a linguagem para falar como se deve utilizar a própria linguagem. Então, eu tenho a utilização do código para falar do código. Sendo assim, tem uma função metalinguística. Tudo bem? Vamos para a próxima função da linguagem. A função fática. Essa função aparece vez ou outra no nosso dia a dia e ela é simplesmente voltada para o canal da comunicação. É aquela função onde nós testamos para ver se o canal está funcionando de forma adequada. Então eu tenho aqui as definições das características, centrada predominantemente no canal, como já foi informado. Encontrada, por exemplo, em falas telefônicas. Por quê? Tem um exemplo aqui mostrando. Uma pessoa diz o seguinte: alô, você está aí? A outra responde: estou. O interlocutor diz: escutou tudo? Tem certeza? E a pessoa responde: sim, por quê? Só queria saber. O objetivo dessa conversa, que parece uma conversa de maluco, é tentar ter certeza, tentar certificar-se que o canal está funcionando adequadamente, que a mensagem está chegando do outro lado. Então, o único objetivo dessa função é testar o canal. Eu tenho aqui, de um lado, um emissor, do lado, o receptor, e tenho o canal no meio. O objetivo, unicamente, é testar para ver se esse canal aqui está funcionando de maneira adequada. Fiz o teste, o canal está funcionando adequadamente, eu mudo a minha função da linguagem. Uma função fácil de ser percebida, tudo bem? Então, vamos agora para os exercícios, para que a gente consiga perceber como isso aparece em questões, como aparece em provas e como vai aparecer no Enem. Então, primeira questão aqui, tirada exatamente do Enem. Eu tenho aqui o exercício da crônica, é o título do meu texto. Um texto do Vinícius de Moraes. Então diz o seguinte: escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, olha através da janela e busca funda em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Então, eu tenho aqui um texto do Vinícius falando exatamente sobre o ato de escrever. Então, ele está utilizando um texto escrito para falar sobre a criação da crônica. Então, eu estou usando o código para falar da utilização do próprio código. Uma função bem clara. Então, as opções que a questão do Enem nos dá. Diz o seguinte: predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui nas diferenças entre o cronista e o ficcionista? Não. A função da linguagem que aparece ali não tem o objetivo de ressaltar diferenças, tudo bem? Segundo, nos elementos que servem de inspiração ao cronista,
o texto até fala sobre os elementos que vão aparecer para o cronista de inspiração, o cotidiano, como a crônica se constrói. Mas a função da linguagem não objetiva nos mostrar os elementos que servem de inspiração. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, também não. No papel da vida do cronista, no processo da escrita da crônica, voltando novamente, nós temos o seguinte: temos lá no nosso texto a exposição de como a crônica é construída. Ele fala sobre o papel da vida? Fala, mas não é o principal objetivo da função da linguagem, tá? E eu tenho aqui na última opção, nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Então, eu tenho aqui nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. É exatamente isso que o texto trata. O texto fala sobre o ato de escrever, o fazer a escrita. Eu estou utilizando o código para falar do código. Eu tenho uma crônica para falar da dificuldade de escrever uma crônica. Então, eu tenho uma função metalinguística, tudo bem? O objetivo é usar o código para falar do código. Próxima questão. Questão 2, questão de concurso do MAC. Eu tenho aqui uma comunicação. Tem a primeira pessoa, o primeiro garotinho que diz assim: oi, e aparece a Mafalda, dizendo o seguinte: psiu, fala baixo, tem um doente em casa. E aí o garoto entra assustado e pergunta: seu pai está doente? E a Mafalda diz: não. E o garoto responde ainda: então é a sua mãe? E a Mafalda também diz que não. E os dois ficam diante do globo. Ou seja, eu tenho uma comunicação e depois tem o globo terrestre ali. A Mafalda está falando que o mundo está doente. Tem o aparecimento de algumas funções da linguagem. Vamos observar então dentro da minha questão. Diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. 1. Encontra-se na tira expressão que representa a função fática da linguagem, aquela que põe em evidência o contato linguístico. Vamos voltar então para a minha tirinha para ver se eu tenho a função fática. Aqui no começo eu tenho oi e psiu, ou seja, são elementos que são utilizados para testar, para ver se o canal está funcionando adequadamente. Então, tenho sim elementos aqui no oi e no psiu que são característicos da função fática. Então, eu tenho aqui, encontra-se na tira expressões que representam a função fática? Sim, eu tenho essas características. Segundo, os sinais de exclamação do primeiro quadrinho expressam estados emotivos distintos. Vamos voltar lá no primeiro quadrinho. Eu tenho aqui um oi com uma ideia de exclamação, com uma ideia de felicidade, de exasperação. E tenho lá no psiu uma ideia de repressão. A exclamação ali é para intensificar essa ideia de fica quieto, para de falar, fica calado. Então, o objetivo desse ponto de exclamação é diferente do objetivo do ponto de exclamação do oi. Então, tenho sim, essa resposta também é possível. Os sinais de exclamação expressam estados emotivos distintos? Ok, expressam sim. 3. As respostas da garota no segundo e terceiro quadrinho podem ser consideradas exemplos de orações classificadas pela gramática como reduzidas. Então, eu tenho aqui, seu pai está doente? Eu tenho uma oração completa. A oração reduzida não é uma oração pequena, tudo bem? A oração reduzida é em relação ao nível sintático dela. Então, não tem uma oração reduzida. Então, a terceira não é possível. Então, eu tenho dentro das afirmações a primeira e a segunda afirmação como correta. Então, vamos assinalar. Se apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas, essa é a resposta. Tem 1 e 3, 2 e 3, apenas e 3 e todas as afirmações corretas. Como nós já percebemos, apenas a primeira e a segunda estão corretas. Uma questão fácil também envolvendo as funções da linguagem. Não tem como errar. Terceira questão. Tenho aqui
uma poesia do João Cabral de Melo Neto. Diz o seguinte: catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Então aqui, ó, nessa questão, onde eu tenho aqui um texto do João Cabral de Melo Neto, dá para fazer uma intertextualidade com aquele trecho do texto do Graciliano Ramos. Por quê? Claramente, o João compartilha com a intenção do Graciliano. O objetivo para eles da palavra é simplesmente dizer, não é para enfeitar. Então, o João está falando o seguinte aqui, o João Cabral de Melo Neto, que você vai fazer como o feijão na hora de escrever. Você joga as palavras no papel e o que boiar, ou seja, aquilo que é excessivo, aquilo que não funciona bem, aquilo que não presta, você retira do seu texto. O objetivo do texto é ter uma linguagem trabalhada, mas o objetivo também é simplesmente dizer, não é enfeitar. O texto ele tem que ser objetivo. Então, tenho aqui, ó, predomina nesse texto a função da linguagem fática, referencial, metalinguística e emotiva. Então, eu tenho o seguinte, novamente eu tenho um código sendo utilizado para falar do próprio código. Eu tenho uma poesia explicando como se deve fazer poesia, como se deve escrever. Então, eu tenho o texto falando sobre a construção do texto. Quando isso acontece, eu tenho uma função metalinguística. Letra C é a minha resposta. Tem uma função fática? Não tenho, porque aqui não há um teste do canal. Tem uma função referencial? Também não tenho. O contexto aqui não é o principal objetivo de ser abordado dentro dessa construção poética. Tem uma função emotiva? Na poesia até pode aparecer a função emotiva, mas nesse caso não acontece. A função aqui é simplesmente metalinguística, é utilizar um texto para explicar como se escreve um texto. Então, com essas três questões, imagino que vocês consigam ter uma noção de como esse questionamento, de como essa matéria sobre as funções da linguagem vão aparecer nos concursos, nas provas. Lembrando, é uma matéria simples, é uma matéria curta, mas de suma importância para que a gente consiga compreender outros conteúdos que serão vistos mais à frente numa gramática, em outros concursos dentro da língua portuguesa. É essencial entender os elementos da comunicação e também as funções da linguagem. Espero ter contribuído com vocês e os aguardo na próxima aula.